pessoal, tudo bom? Tudo certinho? Gente, vamos falar sobre mais uma bacteriose dentro dessa playlist, tá certo? Vamos falar sobre a difteria ou croup, que é a sua sinonímia. Caracterizada por ser uma doença bacteriana infecciosa aguda, é um bastonete gram positivo e é transmitido pessoa a pessoa a partir das secreções do nariz, da boca, ou seja, da oronasofaringe. Crianças são mais suscetíveis. A incubação gira em torno de 1 a 6 dias. Áreas mais afetadas: a oronasofaringe, a traqueia, os brônquios e a pele. Um detalhe aí para a pele, porque apesar desse organismo se apresentar para a gente com o tropismo, com um desenvolvimento no que se diz respeito ao trato respiratório, a pele também é um órgão de tropismo. Complicações: quando essa exotoxina ela atinge outros sistemas, ela atinge outros órgãos, certo? Agente etiológico, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, é o Corynebacterium diphtheriae. Esse é o principal organismo que está relacionado, que cai aí nas provas, a todos esses sinais e sintomas, oriundos exatamente da sua exotoxina. Vamos ver quais são os padrões de desenvolvimento. Primeiro, você tem aí a prostração, mal-estar e a anorexia, um quadro bem simples. Segundo, principais sinais e sintomas: você tem febre moderada até 38,5 graus, prostração, mal-estar, anorexia, no quadro mais avançado, e dor na garganta. Formação de pseudomembranas nas amígdalas e úvula. Perceba que essa pseudomembrana ela é um ponto importantíssimo no que se diz respeito à identificação da doença. Tranquilo? Rouquidão, lesões cutâneas, ectima, eczema e também ulcerações, formação de úlceras. O quadro sintomatológico mais grave é exatamente esse aí que eu vou destacar para vocês: miocardite com fragmentação das fibras cardíacas, polineurite periférica, observe que já existe um comprometimento do sistema nervoso, nefrite, capilarite, insuficiência respiratória, observa que é uma situação mais grave, o indivíduo em algumas situações precisa de atendimento em UTI, e sangramento na retirada da pseudomembrana. Observa que quando a infecção ocorre por Streptococcus, a retirada dessa pseudomembrana libera pus, e aqui eu encontro sangramento e necrose tubular relacionada exatamente aos rins. Vamos ver esse segundo slide aqui, o que eu coloquei para vocês com muito carinho. Observa aí alguns avanços científicos no que se diz respeito ao histórico, detectado por Krebs em 1883, isolado em cultura por Loeffler em 1884, Hoxne e Yersin isolaram a toxina difterica em 1888 e von Behring produziu a antitoxina e por isso ele ganhou o Nobel de Medicina em 1900. Dica: essa vacina ela só entrou exatamente no padrão, no quadro vacinal a partir de 1930. Dados epidemiológicos importantíssimos para você perceber o perfil padrão da doença. Apresenta distribuição mundial, hoje encontra-se erradicada nos países desenvolvidos. Muito difícil você encontrar difteria em país desenvolvido. No Brasil, os índices são mais baixos, graças exatamente aos programas de vacinação das crianças. Doenças relacionadas às condições socioeconômicas, infelizmente o Brasil está inserido aí nesse processo, dos países em desenvolvimento, que não apresentam padrão de vacinação adequado. Isso aí é fato. Continentes que ainda apresentam altos índices do patógeno. América Latina, e você tem o Brasil, ainda persiste na região norte, nordeste, centro-oeste, África, que não poderia deixar de ser, e Ásia. Etiologia simples. Eu tenho difteria, quer dizer pergaminho, membrana, tranquilo? E o tropismo, células da faringe, laringe, formando placas brancas fibrinosas, que são as pseudomembranas.
Patogenia. Vamos ver aqui como é interessante a patogenia desse micro-organismo. Olha lá. Decorrente da ação de uma potente exotoxina estimulada pela presença de um profago lisogênico. Dá uma olhadinha aqui no profago, material genético que é inoculado na bactéria, tá certo? E a partir desse profago eu tenho a produção da exotoxina. Dica, lembra que o Clostridium tetani, ele para produzir a tetanosplasmina, ele precisa também de um material genético externo, né? Ele precisa de um plasmídio, tranquilo? Então não é só a difteria que se apresenta com esse padrão aí para a gente. A ausência do profago torna o bacilo não toxicogênico, beleza? Então o seu grau de toxicidade não é pela quantidade de bactérias, e sim pelo tipo de enzima que ele está liberando. O gene, eita, eu passei, deixa eu voltar aqui para vocês. Tá? O gene tox é responsável pela produção da toxina diftérica. Então, a partir daí você tem dois fragmentos em relação a esse gene. Eu tenho a parte A e a parte B, o fragmento A e o fragmento B. O fragmento B auxilia a passagem do fragmento A. O fragmento A ele vai impedir a produção ribossomal, beleza? Então, é mais ou menos dessa forma que, a nível citológico, a toxina, ela age, beleza? Então, vê lá, com a cura da doença e da miocardite, observe que em alguns casos ocorre comprometimento do coração, a bradiarritmia é reversível, ou seja, o indivíduo ele entra no processo de bradiarritmia, onde o coração ele bate, vai se apresentar para a gente um batimento cardíaco menor do que o normal, e com isso ele pode ser reversível quando o indivíduo ele está curado da doença, beleza? 10% dos casos de difteria evoluem para óbito, e o comprometimento cardíaco pode chegar a 80% dos casos. Tranquilo? Beleza? E vamos para o último slide, para a gente fechar com chave de ouro. Vamos ver o diagnóstico. Durante a anamnese, o paciente deverá apresentar febre, dor na garganta, principalmente em crianças não vacinadas. Beleza? Importante que a gente tenha em mente isso aí. Diagnóstico diferencial: faringite por vírus, amidalite por streptococcus e angina de Vicente, que é exatamente isso aí que eu destaquei para vocês, a inflamação aí na gengiva, tá certo? Por bacilos fusiformes, bacterioscopia com azul de metileno. Então, a partir dessas características, desses aspectos, é que a gente pode ter o diagnóstico da difteria. E, como conseguinte, aquelas placas esbranquiçadas, aquelas pseudomembranas que ficam na garganta. Coloquei para vocês, angina de Paul Vicente, afecção úlcero-necrótica, causada pela simbiose de duas bactérias aí, a Fusobacterium necrophorum e a Borrelia vicente. Tranquilo? E para a gente fechar aqui, eu destaquei para vocês a cultura, em meio de cultura de Leufer, H sangue ou H chocolate, com telúrio e sódio. É importante para isolar o bacilo. Tranquilo? PCR também, hoje em dia, você tem a reação em cadeia da polimerase, que é utilizada uma vasta identificação de micro-organismos. Tranquilo? Então, a gente fica por aqui. O que eu tinha para falar para vocês sobre a difteria é exatamente isso. Observa o quadro de sinais e sintomas, que é muito importante, ele é muito preeminente para a gente. Perceba também, no que se diz respeito ao agente etiológico e à doença, que são muito comuns os vestibulares eles sempre associarem o agente etiológico e a doença que está sendo desenvolvida, independentemente se for um nematóide, um platelminto, uma bactéria, um vírus, um protozoário, tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Fica com Deus e tudo de bom.